Olá, meus amigos, quero saudá-los, quero pedir que Deus abençoe cada vida que está conosco estudando. Estamos na lição número 8, a lição que fala sobre educação e redenção, ou aprendendo sobre a redenção. Há um pensamento cristão que diz que a educação cristã nos mostra que a redenção é uma via de mão dupla. Fomos levados a Deus e Deus foi trazido a nós através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. O verso áureo da semana está em 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução, ou seja, educação na justiça. Conhecemos Deus e seu plano maravilhoso de salvação através daquilo que Ele fez na cruz, através do plano da redenção. Por isso que podemos dizer que essa história da redenção é uma longa história de amor. Geralmente, quando tomamos um livro na mão e vamos ler o livro, e o livro é novo, muitas pessoas são ansiosas e querem saber o final daquela história que está naquele livro. Tem pessoas que já vão para a última página, folheando de forma assim ansiosa para saber se o livro vai ter um final feliz. Às vezes, quando nós contamos um filme para uma pessoa, a pessoa ansiosa diz: escuta, me conta o final. Como é que é o final? Vai ter isso, vai ter aquilo? A pessoa morre? Então, são pessoas ansiosas, querem saber o final de certas histórias, de certos filmes, porque querem saber se o final vai ser um final feliz. A história divina, com relação ao ser humano, é uma história chamada de história cósmica de amor, porque já tem projetado um final feliz. Os personagens dessa história são todos conhecidos, e o ser humano é o único personagem que pode desistir de ter um final feliz. Deus já mostrou em sua palavra todos os movimentos, as cenas dessa história de amor. Já mostrou a criação, já mostrou a vinda de Jesus, já mostrou a morte de Cristo, sua ressurreição, sua subida ao céu e agora então a segunda vinda de Jesus Cristo para fechar o final dessa história de amor. Deus mostra seu amor através dos seus planos, através da recompensa para os salvos, através da proteção, através do direcionamento para as escolhas corretas na vida. Por isso, podemos dizer: louvado seja o Senhor nosso Deus, por seu grande amor e porque Ele nos dá assim a sua ilimitada graça. A graça de Deus é ilimitada, Ele está sempre conosco. E existe uma história de amor que mostra como muitas vezes o amor tem um final feliz, certas histórias. A história de uma moça que tinha um noivo, o noivo estava no exército, e durante uma batalha, o moço sentiu-se assim, com muito medo de morrer. Ele pegou e desertou, fugiu e ficou escondido numa caverna. Mas ele foi encontrado e foi levado a julgamento ali no exército. E a corte marcial determinou que esse moço culpado, ele desonrou a farda e o exército. E a condenação foi a pena máxima. Ele foi condenado a ser fuzilado no dia seguinte, assim, no pôr do sol, quando o sino da igreja batesse às 18 badaladas, das 18 horas. A noiva dele soube dessa sentença. E ela se aproximou lá da igreja, onde tinha ali a torre, onde estava o sino, o grandioso sino. E ela subiu até aquela torre, e momentos antes das 18 horas, ela segurou no badalo daquele sino com suas mãos, e o homem lá de baixo começou a puxar as cordas, ou a corda para que o sino pudesse então, o badalo bater na lateral do sino e dar então as badaladas. O homem já estava um pouco velho, já não escutava direito. Enquanto ele puxava a corda, ele imaginava que o sino estivesse soando, mas era a moça que era lançada de um lado para outro e suas mãos batiam contra a parede do sino e então começaram a ficar esfoladas. E ele puxou por 18 vezes e ela deu então 18 batidas nas paredes daquele sino. Quando tudo terminou, ela desceu e correu até o exército, até a companhia onde o moço estava, e disse para o comandante que já estava preocupado e perguntando: por que o sino não toca? Por que o sino não tocou às 18 horas? Ia destacar um soldado para examinar a questão quando a moça chegou e disse: comandante, não é preciso o senhor mandar verificar porque o sino não tocou. O sino não tocou porque eu soube da sentença. E eu então segurei no badalo daquele sino para que o meu noivo não fosse morto. Aqui está a prova, minhas mãos ensanguentadas, a roupa dela toda ensanguentada. Ela mostrou a prova do seu amor por aquele rapaz. E ela disse: eu peço clemência, comandante, que o senhor converse com os outros generais,
para que liberte o meu noivo, já que a ordem não pôde ser cumprida. Era para ser executada às 18 horas, ao som das badaladas do sino. E eu tive que impedir isso para que ele não morresse. O general foi aos comandantes, conversou com os outros componentes ali da corte marcial, e eles decidiram que, pelos grandes sacrifícios daquela moça, sacrifício de amor, aquele moço deveria ser libertado. Ele foi libertado e ela então saiu feliz com ele, assim, de braços dados. Essa história mostra que Deus também, ele tem um final feliz para todos nós. Para todos os que servem a Deus, Deus tem um final feliz projetado. O próprio Deus garante esse final feliz através do seu cuidado protetor, através da nossa aproximação a Ele em intimidade, em relacionamento. Por isso, Ellen White, ela escreveu no livro Profetas e Reis, na página 513, algumas palavras de muita motivação, e que dizem o seguinte: no período final da história da Terra, o Senhor atuará poderosamente em favor dos que ficarem firmes pelo direito e pela verdade. Satanás, com todas as forças do mal, não poderá destruir o mais fraco dos santos de Deus. Anjos magníficos em poder os protegerão, e em favor deles, Jesus se revelará como Deus dos deuses, capaz de salvar perfeitamente os que nele impuserem a sua confiança. Deus seja louvado. A graça divina atua em todo o contexto da história, como fez no passado, para que essa graça alcance seus filhos e para que aqueles que se voltarem para Deus sejam protegidos pelo seu grande poder. Por isso, precisamos estar juntos de Deus. É o que nós vamos estudar essa semana sobre a educação e a redenção. Precisamos ser obedientes ao Senhor sem questionar, porque Ele tem a melhor solução, Ele tem um final feliz já determinado para todos nós. Na Inglaterra, havia um homem que era chamado de guarda-freios. Ele segurava uma alavanca, quando ele puxava a alavanca para a frente, ou seja, para o lado dele, ele fazia com que os trilhos se juntassem para uma outra conexão, e o trem que vinha do lado direito passava e ia embora. Quando esse trem passava, ele voltava a alavanca para a outra posição, e esse trilho que estava aqui virava para cá e o outro trem passava. Ele dava então a bandeirada verde e o trem então se movimentava. Quando ele mudou uma das conexões, quando ele olhou que o trem começou a andar, que ele olhou para frente, ele viu que o seu filhinho de apenas 3 aninhos estava no meio dos dormentes, daquelas madeiras, brincando na areinha com um caminhãozinho. O pai olhou e, em desespero, percebeu que não daria tempo dele correr para salvar o filho, porque ele não podia soltar a alavanca. O trem se movimentou, as pessoas na plataforma já viram o que iria acontecer, a tragédia. O menino seria atropelado pelo trem. Foi aí então que o pai usou uma expressão assim que foi depois colocado como honra ao mérito. O pai viu o filho no meio dos trilhos. Ele deu um grito bem forte: filho, abaixe-se! O menininho olhou para o pai e então o trem passou por cima dele. Todo mundo correu para levantar o menino, com certeza ferido. O pai largou a alavanca e correu gritando: meu filho, meu filho. O menininho levantou a cabeça e disse: oi, papai. Foi obediente, obedeceu sem questionar. Isso é maravilhoso. O cristão sincero obedece sem questionar. Sabe por quê? Porque está envolvida a sua salvação, a vida eterna. Deus nos abençoe, para que esse estudo dessa semana seja uma bênção para o nosso coração. Obrigado desde já por sua atenção e divulgação dos nossos vídeos para os irmãos que apreciam boas histórias e uma explicação mais prática da lição que estudamos. Que o Senhor seja louvado. Tenha um feliz sábado. Amém.